sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvai a Deus, porque Ele é bom, e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom, e conforta os corações. Irmãos e irmãs, ouvindo então a palavra do Senhor hoje, a palavra de Deus, vimos então que o contexto gera em torno do sofrimento. E temos que entender um pouco. Uma das grandes perguntas que fazem por o mundo afora é: por que existe no mundo tantas pessoas que sofrem? Por que tantas pessoas sofrem? Muitos questionam. Por que tanto sofrimento? Por que uns sofrem mais e outros sofrem menos? Pode ver. Parece que tem gente que sofre tanto, né? Outros parece que não sofrem nada, absolutamente nada. Muitos questionam isto. Por quê também? Porque neste mundo há tantas injustiças, porque tantas doenças, porque tantas guerras, calamidades, desencontros, exploração. Nós perguntamos isso. Por quê? A pergunta maior ainda é: quem é culpado de tudo isso? Posso dizer um pouco também, por experiência da vida do ministério sacerdotal, muitos sofrem pelas suas escolhas. Muitas pessoas sofrem pelas suas escolhas. Muitos sofrem pelos pecados dos outros também. Diante de uma pandemia que nós vivemos, quem é culpado? É Deus? Deus é culpado de tudo isso? Sim, Deus permite que nós soframos. Sofremos, Deus permite. Mas Ele não quer a morte de ninguém. Mas chega um momento que não dá. O egoísmo do homem, a individualidade do homem, quantas doenças que aparecem, culpa do homem. Deus, onde Deus tem culpa de tudo isso? A pergunta também é outra: por que Deus permite tudo isso? Ah, se o homem pudesse responder, né? Se o homem pudesse responder. Mas também tem uma outra constatação. Isso é muito interessante nós entendermos agora. Outra constatação: o justo e inocente sofrem tanto. Os que rezam, os que doam sua vida,
por que sofre tanto? Tantas injúrias, como nós ouvimos aqui, tantas desgraças, injúrias, doenças, tantos inocentes, por que sofre tanto? E a constatação é essa. E os malvados? Os que não estão nem aí com a vida, parecem que riem de nossas caras, abusam de suas saúdes, riem de nós. Parece piada, né? Meu Deus, o que é isso? Podemos dizer que estamos num filtro da vida, e alguns vão passar, que Jesus coloca. Cuidado. Temos a porta estreita e a porta larga. Esse é o filtro. Cuidado. Faz comparação das ovelhas e dos lobos. Cuidado. Hoje, então, diante desta introdução, temos a história do livro de Jó. Olha Jó dizendo bem no início dessa leitura: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Como é uma luta aqui nessa vida. Quando criança, que coisa maravilhosa, os nossos 7 anos, 8 anos, que coisa boa, que preocupação que nós tínhamos. 10 anos, já começa a mudar. Pega o chinelo, guarda o sapato, o caderno, coloca no lugar. Começamos a entender que existem aí algumas atividades que até antes nós nem esquentávamos a cabeça. Agora, adolescente, já começo até a ajudar a mamãe, a ajudar o papai, começamos a crescer e começamos a entender que esta vida, sim, nós temos que responder. De forma ou outra, temos que responder. Nós adultos, nem se fala. Sobretudo os que têm filho, o cuidado, o zelo, o carinho, as dores de cabeça, a falta de tudo, às vezes. Bom, então Jó também não foi diferente. Mas Jó, uma história muito bonita de Jó, muitos de vocês já sabem, o homem de Deus, o homem justo, o homem rico, o homem feliz, considerado pelos outros o homem bondoso, honesto, o homem piedoso, e de repente se vê tudo e absolutamente tudo acabado. Perdeu tudo. Não é topar tudo por dinheiro não, do Silvio Santos, né? Mas perdeu tudo. Que coisa. E às vezes nós ficamos a perguntar, tudo isso que Jó era com Deus, perdeu tudo. Engraçado porque se fala que até a mulher de Jó, até a mulher, tua esposa, sentia mal perto dele. Olha, mas que descaso. Meus irmãos e irmãs, olhando a leitura então, Jó, o que pede? Pede a morte. Não tem mais o que pedir. Mas será que a morte é a solução? De tantos problemas que os irmãos nossos passam por esse mundo? Será que a morte é a solução? Então aí que entra uma das coisas muito interessantes da nossa vida, que você também está nos escutando. Uma das coisas muito interessantes, nós católicos, é nesse momento, diante de situações que nós vemos entre os nossos irmãos, que é hora de nós darmos as mãos e ajudá-los. Talvez nem financeiramente, talvez com uma palavra. Mas o fulano de tal era assim. É nesse momento que nós temos que entender que nós somos igreja, para ajudar uns aos outros. E no mínimo, este que está sendo ajudado, tenha paciência e a coerência de entender que nós queremos o bem. Que nós queremos o bem. Jó, aqui diz,
quando poderei levantar-me? Meus dias correm rápido, minha esperança desaparece. Quem poderá ajudar? Chapolin colorado, né? Não. Quem vai ajudar? A própria fé. Os amigos de Jó questionavam, por que tanto sofrimento, Jó? Então é nesse momento que nós podemos entender, existe um Deus que nos ama, um Deus que nos ama, e esse Deus que nos ama, é hora de nós nos libertarmos e nos colocarmos diante desse mistério e começar de novo. Começar de novo, resgatar, é a nossa confiança, é o nosso amor. O nosso vazio é resgatado por Deus. Somos diferentes a partir de agora. E vamos passar, irmãos. Talvez muitos de vocês já passaram isso nesta vida. E você descobriu, puxa, como que Deus me mudou? Como que eu aprendi com tudo isto? Como que eu vou aprender com tudo isto? O que Deus quer de mim? Qual o propósito de Deus por mim? É nesta hora que nós temos que entender. Claro, aqui encerra a leitura sem esperança, mas a continuação é bonita. Tudo é resgatado pela fé, pelo amor de Deus. Jó se levanta de novo. Aqui também, olhando o evangelho de hoje, o evangelho, Jesus, né, que cura a sogra de Pedro, que também estava acamada, deitada, sem esperança. É duro? É duro você chegar na tua casa, ver tua mãe jogada na cama, sem esperança. O que nós vamos fazer? É nessa hora, e não só nesta hora, em todas as horas da vida. Deus não quer o mal para você, mas Deus quer, com o mal que você está vivendo, resgatar-se no coração dele, que é amor, e é a única coisa neste mundo que nos faz começar de novo, é esse resgatar no amor do Senhor. Nós não podemos ficar à mercê da vida, da desgraça que nós sofremos. Que bom foi a sogra de Pedro, que teve Jesus, que foi até ela. Olha que bonito. É muito interessante isso aqui agora, porque nós começamos a entender a nossa vida. Primeiro, quando avisaram a Jesus que a sogra de Pedro estava doente, olha só que bonito. Ele escutou. Bonito isso. Fulano morreu. Você escuta. Fulano morreu. Qual que é a nossa ação como cristão? Primeiro, fulano morreu. Puxa, né? Rezar pelos familiares. E se puder, vai no velório, cumprimentar os familiares. Ah, mas eu não gosto de ver morto. Você não precisa de ver morto. Você vai cumprimentar os enlutados. Os enlutados. Nada mais. Eles precisam da sua força. Você como igreja, estou rezando por você, mais nada. Olha, diante do seu sofrimento, estamos rezando por você. Jesus ouviu, Jesus aproximou, esse que é o grande mistério, ir ao encontro daquele que sofre, ir ao encontro, depois dar as mãos, cumprimentá-lo. Como faz bem isso, gente? Como faz bem? Esse cumprimentar, esse levantar, como Jesus levantou a sogra de Pedro, levantar é uma referência à ressurreição. Volta, levanta-te. Começa de novo. Gente, tem que ter muita fé. Diante de situações que nós temos, aqui mesmo na comunidade, pessoas que perderam pais, pessoas que perderam tudo, levantar-se. A única coisa que nós podemos dizer, eu sempre rezei por você, eu acredito em você. Gente, quer presente maior do que isso? Eu sempre rezei por você. E olha, os que têm fé, quando escuta isto,
As pessoas dizem uma com a outra, dizem uma para a outra: existe uma força em mim que eu não sei de onde vem. Como que Deus é bom, vai nos sustentando no seu amor. Vemos uma outra situação, outro gesto, né? Olha que bonito. Levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira foi até Jesus. E Jesus curou muitas pessoas. Jesus curou muitas pessoas. Vamos lá. Jesus não curou todos, mas muitas pessoas. Vamos pensar um pouco. Irmãos, nós estamos aqui na Assembleia hoje. Qual que é o teu pedido hoje para a sua vida? Padre, eu quero ser curado. Basta isso só? Basta só a cura? Não é somente a cura. Senhor, ajuda-me a entender melhor a vida. Ajuda-me a ter fé. Ajuda-me a eu viver uma libertação cada dia. Ajuda-me a compreender os sinais dos tempos, que não é fácil. Ajuda-me a compreender. Se eu compreendo tudo isto, ao aproximar de Jesus, eu vou entender o que é a cura. Porque muitos não são curados, porque não querem entender essa escola que é Jesus. Quer entender apenas quem é Jesus. E Jesus não quer apenas você conhecê-lo. Jesus quer que você olhe todo o seu amor, sua misericórdia, sua vida. Essa é a cura. Muitos não são curados hoje porque não entendem isso. Então aqui, muitos não foram curados porque não entenderam quem é Jesus. Aí eu vou lá ver quem é esse homem. Não é assim? Manda um adolescente, olha que vou entender. Ou seja, não é só olhar. Esse dia eu lembro muito bem, há muito tempo atrás, minha mãe falou assim, lá quando tinha o supermercado do Biri está ali do lado, né? Gostava de frequentar aquele supermercado. Minha mãe falou assim, né? Vai lá comprar berinjela. Eu fui lá comprar. No dia que eu cheguei lá, já catei a berinjela, coloquei no saco e fui. Minha mãe olhou, meu filho, não é assim não. Olha a berinjela, se tiver um buraquinho, você não compra, tem bicho. Tinha uns 3 lá, comprei umas 4 berinjelas, todas elas tinham um buraquinho. Aproveita, claro, não vai jogar fora, é só cortar, tirar, aproveita. Né? Então não é apenas olhar, é você estar. Aí nós somos curados. E o último ponto, diante dessas curas, o que é? Depois de tudo isso, sentir-se Jesus na oração. Olha que coisa bonita aqui, ó. Nós estamos sentindo Jesus na oração. Estamos em comunhão com Jesus. Estamos rezando. A oração comunitária, a Santa Missa, em casa, talvez individual não consigo rezar, mas eu consigo rezar em comunidade. Então nós precisamos ter essa resposta. E a nossa oração é uma oração, ou seja, que nasce, que brota. Nossa oração particular. São Paulo diz aqui hoje para nós, né? Devemos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Em outras situações, não é porque você tem uma pastoral que você tem que ter obrigação de rezar. E de rezar de qualquer jeito. Não. O rezar para mim é o lucro, é o amor que Deus vai me formando. Então, irmãos e irmãs, diante de tantas essas indagações, elevemos a Deus nossas preces, nosso amor. E podemos nos perguntar sempre mais: Deus está na minha vida. Deus está conosco. E o reino acontece na minha história de amor, de compreensão, de misericórdia. E eu sei que Ele está conosco a cada dia. Por que não? Por que não nos amar? Amar é cuidar. E Deus quer cuidar de todos nós, como nós também queremos cuidar de tantos irmãos e irmãs
que caminham conosco. Deus os abençoe. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,